O dia dos namorados está aí à porta e por isso vamos aprender a fazer este porta-chaves coração. Para isso vamos precisar da nossa textura de tronco de madeira, dos nossos cortadores de porta-chaves coração, do marcador com a palavra amor, ou pode ser com a palavra love também, que nós também temos disponível. Vamos usar este carimbo coração que faz parte do nosso conjunto de marcadores de letras. Vamos usar as réguas niveladoras 4 mm, o nosso óleo mágico, não pode faltar, pincel modelador, uma esteca de faca, a cola bloco e giz pastel para fazermos o sombreamento da palavra e da textura de madeira. Aqui no porta-chaves eu também utilizei um laço de tecido, de cetim, mas podem fazê-lo também em biscuit, e usei também uma argola de porta-chaves. Comecei por abrir a massa na cor pele. Utilizei as réguas de 6 mm, portanto são as mesmas réguas de 4 mm, mas de um lado são 4, de outro lado são 6 mm. Passei a farinha maisena na textura e também na massa, é para a textura não grudar na massa. E depois com as réguas na posição dos 6 mm, coloquei na lateral da textura e passei o rolo com alguma pressão. E depois com delicadeza puxei a massa da textura. E voilá! A nossa textura de tronco de madeira. Portanto, passo o cortador no óleo mágico, que é para a massa não grudar no cortador. Posiciono o cortador para ele apanhar uma parte da textura. Dou aquela mexidinha na massa, que é para ter a certeza que ela corta todas as laterais. Tiro com cuidado do cortador. Não se esqueçam de limpar o cortador, não guardem os cortadores sujos, porque aí sim a massa vai grudar no cortador sujo. Com o pincel modelador eu ajeito todas as partes, venho com o rolo e afino a parte superior do porta-chaves, portanto a parte que vai segurar a argola, afino com o rolo e com as mãos. Com a esteca faca corto a parte excedente. É muito importante este processo para que depois a parte de cima do porta-chaves fique exatamente como está aí no exemplo que eu mostro. Portanto, exatamente, sem se ver nenhuma folga. Neste primeiro que eu fiz, vê-se de facto que ficou ali uma folga e fica feio. Portanto, convém mesmo que aquela parte que dobramos fique fininha, para depois o encaixe ser perfeito com a parte de cima. Agora com o marcador da palavra amor, podemos usar a palavra love ou outro, temos vários disponíveis na nossa loja. Faço pressão para marcar a palavra. Okay. Volto a dobrar, portanto, a parte de cima do porta-chaves. Ok? Mas sem colar para já, porque primeiro temos que esperar que seque para depois podermos passar a argola e só depois colarmos tudo. E agora com o nosso carimbo em formato de coração, que faz parte do nosso conjunto de marcadores de letras, faço alguns corações, 2 em cima e 2 em baixo. E deixo secar numa esponja. E agora a parte de cima eu abro com a régua de 4 mm. Aqui estou a usar a cor rosa forte, mas podem usar o vermelho como exemplo ao lado. Passo o cortador no óleo. E pressiono com o rolo se necessário. Dou aquela mexidinha do cortador. E com delicadeza retiramos a massa do cortador. E pronto.
Dão aquela ajeitadinha com os dedos, com o pincel modelador, para tirar qualquer rebarba que possa ficar. E agora vamos deixar secar juntamente com a outra parte na nossa esponja. Veem se está tudo certinho, se o coração não se deformou. E depois de tudo seco, fazem então a parte do sombreamento. Eu aqui utilizei o giz pastel seco, na cor vermelho, para sombrear a palavra. Portanto, sombreei letra por letra e depois sombreei os corações. Não se preocupem muito se sair uma parte fora das letras, porque depois vamos limpar esta parte existente com um cotonete e água. Retirem toda a parte que tiver a mais, para depois então agora fazermos o sombreamento da parte da textura. Portanto, com o giz pastel seco também, neste caso usei o castanho. Portanto, a ideia é apanhar todas as linhas da textura. Aqui eu ainda não colei a parte de cima da dobra do porta-chaves, ok? Ele ainda está maleável, é normal, mas convém que já esteja o mais seco possível para fazer esta parte, senão depois vai envergar. Limpo com uma toalhita todo o excesso do giz pastel. E vamos à parte de finalização. Com a cola bloque, passo em redor do coração. Depois posiciono a parte de cima. Faço alguma pressão. Vejo se está direitinho. E pronto. Para finalizar, colo um laço de tecido, utilizando a cola bloque. Poderiam ter feito também o laço em biscuit. E está pronto o nosso porta-chaves coração. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o vosso like ou o vosso comentário. Obrigada!